Esta é a quarta aula da disciplina de Métodos de Otimização do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. O objetivo desse segmento de vídeo é apresentar a formulação padrão geral para problemas de programação linear. E também nós vamos mostrar a formulação matricial, como obter a formulação matricial, que é muito utilizada como entrada para diversos solvers computacionais. Mas antes da gente adentrar nessa questão, vamos apresentar mais uma aplicação de métodos de otimização, desta vez voltada para o projeto de parques eólicos. No cenário internacional, hoje um dos principais problemas para a conservação do meio ambiente é a obtenção de uma matriz energética mais limpa. Nessa briga, o Brasil realmente sai na frente, pois a nossa matriz energética, principalmente voltada para a produção de energia elétrica, é fortemente apoiada em fontes renováveis. Antes mesmo do forte crescimento dos parques eólicos e dos parques de geração solar que a gente tem observado no Brasil e no mundo, o Brasil ele já produzia energia elétrica de uma maneira limpa, pois a gente predominantemente produzia energia elétrica através de geração hidrelétrica, através de usinas hidrelétricas como a usina de Itaipu, que a gente está vendo aqui uma foto da usina de Itaipu. No entanto, agora o Brasil, seguindo essa tendência mundial e também a sua facilidade devido à extensão do seu território, o regime de ventos que a gente observa aqui, também o regime de radiação solar, a gente está investindo fortemente na construção de grandes parques de geração através de energia elétrica, através de usinas solares e também através de usinas eólicas. Principalmente na região Nordeste, a gente observa pontos muito interessantes, inclusive usinas offshore, como essa figura que tá aqui atrás. No entanto, na hora que você vai projetar uma usina, diversos aspectos devem ser considerados do ponto de vista de otimização. Um aspecto interessante é o wake effect, ou efeito esteira. Quando o vento, com uma forte energia cinética, percorre, atravessa uma turbina eólica, ocorre uma turbulência. A gente está vendo aqui nessa figurinha, essa área em azul, a gente consegue ver como que o vento perdeu velocidade. Então a gente tem que, na hora de projetar o parque eólico, a gente tem que estudar previamente como é que é a velocidade do vento, como é a direção do vento, o histórico de velocidade, direção em diversas alturas, e dispor as turbinas eólicas de forma a minimizar o wake effect para maximizar a produção de energia elétrica pelo parque eólico. Então, se você dispor duas turbinas, por exemplo, muito próximas, então pode ser que essa turbulência, o vento ao passar por uma turbina vai afetar a geração da usina que está logo a seguir. Então como que você tem que dispor essas turbinas eólicas da melhor forma possível? Um outro problema muito interessante é a otimização do sistema coletor. Nessa figura, a gente está vendo três conjuntos de aerogeradores. Como que a gente vai interconectar esses conjuntos ao continente? Então, uma forma é essa aí, que é a chamada estrela. Então, você tem os três conjuntos ligados a uma subestação central e essa sim, através de um cabo submarino, está ligando o parque eólico ao continente, tá certo? Aqui a gente tem uma outra figurinha que a gente mostra mais dois exemplos, Na esquerda, a gente tem o sistema denominado em anel, que a gente tem aqui os números 2, 3, 4 e 5, cada númerozinho desse representa um conjunto de aerogeradores. Então o 2 está ligado no 3, está ligado no 4, está ligado no 5 e ligado novamente no 1. Então nesse sistema em anel, a gente coleta a energia de todos os parques e através da subestação central, que é 1, a gente leva essa energia para o continente. E na direita a gente tem um esquema em estrela, em que todos os conjuntos de aerogeradores, 2, 3, 4 e 5, todos esses conjuntos estão ligados à subestação central. Então como fazer da melhor forma para minimizar o gasto com cabos, para minimizar as perdas de energia nesse sistema de transmissão? Então todos esses são os aspectos que têm que serem discutidos do ponto de vista de otimização. Um outro exemplo mais ligado à engenharia civil
surgiu, né? Como que as torres são fixadas, né? Existem diferentes formas, né, da gente construir estruturas para fixar as torres, né, no fundo do oceano. Como que a gente vai otimizar, né, cada uma dessas estruturas, né, para que a gente tenha o menor investimento possível, com a máxima segurança, né? Então a gente está vendo que rapidamente a gente apresentou aí 3 questões de otimização ligadas à construção de parques eólicos. Mas então vamos ao objetivo principal da nossa aula. Vamos lá! Nesse slide, a gente consegue ver a formulação padrão geral de um problema de programação linear. O primeiro aspecto a ser considerado é a função objetivo. Nesse exemplo, a gente colocou maximização. No entanto, poderia ser também minimização. Então, tanto faz, na formulação padrão, você definir problemas de maximização ou minimização. Um aspecto importante é esse aqui. Na formulação padrão, todas as restrições obrigatoriamente devem ser de igualdade. Ou seja, a gente não pode ter restrições do tipo desigualdade, nem menor ou igual, nem maior ou igual. Então, não podem haver restrições desse tipo. Se no problema houver restrições do tipo inequação, elas devem ser transformadas em restrições do tipo equação. A gente vai ver daqui a pouquinho. Finalmente, temos um outro aspecto importante, que é em relação ao lado direito de todas as equações, que também é chamado de RHS, ou Right Hand Side. Todos os termos que compõem o RHS obrigatoriamente devem ser maiores ou iguais a zero. Então, caso em alguma restrição de igualdade a gente tenha um termo menor do que zero, a gente deve multiplicar essa restrição por menos 1. Um outro aspecto importante é que todas as variáveis de decisão obrigatoriamente devem ser maiores ou iguais a zero. Então, digamos que o x1, por exemplo, seja livre. A gente tem que fazer transformações apropriadas no problema. A gente vai ter que desmembrar essa variável x1 em 2, por exemplo, para que cada uma delas atenda a restrição de ser maior ou igual a zero. Mas a gente vai ver também nos próximos slides. Então, um resumo, né? Função objetivo pode ser maximização ou minimização. Todas as restrições têm que ser de igualdade. O RHS tem que ser composto apenas por valores maiores ou iguais a zero. E as variáveis de decisão têm que ser positivas, tá certo? E a gente vai trabalhar agora para mostrar como que um problema que não tiver modelado na forma padrão, quais são as etapas para a gente poder transformá-lo na forma padrão geral. Vamos ver como ficaria o nosso problema do agricultor na formulação padrão. A gente tem a nossa função objetivo, é uma função de maximização, então está ok, né? Então, ela, na formulação padrão, a gente pode ter maximização ou minimização. Então, a gente tem maximizar 600 vezes x1 mais 800 vezes x2. Vamos escrever aqui só a formulação padrão, sujeito a. Aqui a gente se depara com o primeiro problema, porque a gente tem uma restrição de menor ou igual. Como que a gente poderia resolver isso, né? x1 mais x2 é menor ou igual que 100. Se eu sei que essa soma aqui é menor ou igual que 100, existe uma folga entre essa soma e 100. Então a gente pode somar um S1 aqui e transformar essa restrição de menor ou igual numa restrição de igualdade. Quem que é esse S1 aqui? É uma nova variável de decisão maior ou igual a zero. Então, o meu problema, ao invés de ter apenas 2 variáveis de decisão, ele passa apenas a ter 3 variáveis de decisão, né? Surgiu o S1, né? Qual que é o impacto disso, né? A função objetivo, ela continua sendo a mesma. A gente vai querer maximizar x1 e x2. Então, a gente vai querer alocar a maior quantidade de recursos possíveis, né, em x1 e x2, que é a área cultivada de aveia, né, e de milho. Feito isso, fica muito fácil a gente pensar na segunda restrição. Nós temos que 3x1 mais 2
x2 é menor ou igual que 240. Aqui a gente tem um problema, né? Novamente, porque 3x1 mais 2x2, a gente sabe que é menor ou igual a 240, então existe uma folga entre esse somatório aqui e o meu right hand side, o meu RHS. Novamente, a gente vai somar aqui uma outra variável de folga que a gente vai chamar de S2. E nós vamos fazer sucessivamente dessa forma para todas as outras restrições, né? Então, aqui eu vou ter x1 menor ou igual que 60. Então, x1 a gente sabe que é menor ou igual que 60. Então, para transformar numa restrição de igualdade, eu posso somar uma nova variável de folga aqui, que vai ser o S3. E eu vou transformar essa restrição aqui numa restrição de igualdade. E a última restrição, a gente vai ter x2 menor ou igual que 80. A gente sabe que x2 ele é menor ou igual a 80, então existe uma folga entre x2 e 80. É só a gente somar uma nova variável de decisão S4. E assim, o meu problema ele está formulado na formulação padrão, né? Porque a gente sabe que x1, x2, que eram as variáveis originais, elas já eram definidas como maiores ou iguais a zero. A gente acrescentou agora S1, S2, S3 e S4, e que também são maiores ou iguais a zero. Então agora o meu problema ele está na formulação padrão. Será que isso afeta o resultado? Não, né? Porque na hora que o problema for resolvido, o objetivo vai ser sempre alocar a maior quantidade de recurso possível em x1 e x2, porque eles estão presentes na função objetivo. Então, a solução vai ser a mesma. Mas, de qualquer forma, vamos checar se isso realmente vai acontecer lá no Google Colab usando o Python. Um ponto que realmente pode ser observado é que no problema original a gente tinha apenas duas variáveis de decisão. Agora a gente continua com as mesmas duas variáveis de decisão originais e mais 4 variáveis de decisão que são as variáveis de folga. Então a gente está com 6 variáveis de decisão. Então, para a gente poder transformar o problema na forma padrão, nós tivemos que aumentar a quantidade de variáveis de decisão. Mas todas as restrições elas são de igualdade agora. E isso vai facilitar a implementação do algoritmo simplex que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o problema ele tem que estar na forma padrão para a gente poder implementar o algoritmo simplex. Bom, então eu aproveitei o problema do agricultor que a gente fez na aula 3. Eu peço para quem tiver dúvida, né, que dê uma olhadinha lá na aula 3, no momento em que eu descrevo passo a passo, né, a implementação do problema do agricultor. Aqui, né, a gente tem um bloco de texto em que apenas foi colocada a formulação do problema, né, utilizando ainda inequações. Inicialmente, a gente vai utilizar, né, a biblioteca CVXOPT, essa biblioteca é enorme. Eu vou utilizar apenas a classe Modeling da CVXOPT, e da classe Modeling a gente vai importar dois comandos, né, ou duas funções. Uma chamada OP, que é a abreviatura de Optimization Problem, e a outra chamada Variable, que é para a gente poder definir um vetor com as variáveis de decisão. A gente já faz isso logo aqui embaixo, né? A gente cria, né, uma variável de decisão chamada milho. Esse vetor ele vai ter só uma posição, por isso esse 1 aqui, e a gente dá um nome para essa variável de decisão, aerolocada para o plantio de milho. Mesmo procedimento para aveia, variable, uma posição só, aerolocada para o plantio de aveia. Depois a gente define a FOB, a gente lembra que esse problema é de maximização, mas o CVXOPT ele somente admite problema de minimização, por isso a gente teve que inverter os valores aqui dos coeficientes da função objetivo. Depois a gente parte para a criação das restrições. Começamos com uma lista vazia e depois, através do comando append, nós vamos inserindo, né, restrição por restrição. Primeira restrição, milho mais aveia menor ou igual a 100, que é a restrição diária. Depois a restrição de homem-hora, 3 vezes milho mais 2 vezes aveia menor ou igual a 240. Depois a restrição de demanda, né, de mercado, então o milho é menor que 60 e a aveia é menor que 80. E as restrições de não negatividade das variáveis, milho maior ou igual a zero, aveia maior ou igual a zero. Observe que sempre que eu acesso as variáveis de decisão, a gente está fazendo isso na posição zero.
porque a gente tem que lembrar que esse é um vetor com as variáveis de decisão. Então, embora a gente tenha apenas uma variável de decisão, a gente tem que dizer, né, que a gente está acessando a posição 0 desse vetor. Estabelecidas a função objetiva e as restrições, muito facilmente a gente monta o PL através do comando OP. Então você estabelece, né, qual que é a função objetivo e qual que é a sua lista de restrições. Então o problema de otimização vai estar nessa variável aqui, agricultor. Toda vez que eu quiser exercer, né, alguma ação sobre esse problema de otimização, a gente vai se referir à variável agricultor. E a gente faz isso logo aqui, né, agricultor.solve, o problema vai ser resolvido. Aqui a gente estabelece que a gente vai estar usando o armazenamento denso de variáveis e aqui o solver que vai ser utilizado, que é o glpk. Então depois a gente imprime, né, o lucro projetado para o agricultor é fob.value. E aqui a gente está colocando menos, né, já que a gente inverteu os valores do coeficiente da FOB, a gente coloca o menos para poder aparecer o valor agora correspondente à função de maximização que a gente resolveu. Depois a gente imprime o valor das variáveis de decisão e finalmente as variáveis duais. Tudo isso foi descrito com mais cuidado, mais cautela na aula anterior, na aula número 3. Vamos rodar. Pronto, né? Então apareceu o lucro projetado para o agricultor vai ser de 76 mil unidades monetárias, a área alocada para o plantio de milho de 20 e plantio de aveia de 80, tá certo? E aqui a gente imprimiu também as variáveis duais, depois a gente discute um pouquinho sobre isso. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou copiar esse bloco de texto aqui para poder formular agora o problema na sua forma padrão. Então eu simplesmente vou dar um duplo clique aqui e vou dar um Ctrl C. Aqui embaixo a gente vai inserir agora um bloco de texto. Vou dar um Ctrl V. Tá lá o problema do agricultor, só que eu vou colocar formulação padrão. Beleza, né? Então aqui a gente tem todo o equacionamento, né? Na medida que a gente digita as equações, vai aparecendo aqui na direita como é que visualmente vai ser apresentado, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Aqui vai ser mais S1 igual a 100. Observe que as seções de igualdade, né, têm que ser estabelecidas com dois sinais de igual. No entanto, aqui, né, como é só bloco de texto, a gente pode deixar assim por enquanto. Lá na hora que a gente for inserir a restrição no problema, a gente tem que usar o igual. S2 igual mais S3 igual mais S4 igual. Já apareceu aqui, né, todas as restrições de igualdade e eu tenho que inserir agora as restrições de não negatividade para S1 até S4. Vou dar um copy and paste aqui. Ctrl V, só vou substituir o X2 aqui por S1 e vou fazer agora isso para as outras, para o S2, para o S3 e para o S4. S4, S3, S2. Já apareceu à direita tudo corretamente na formulação padrão, como a gente fez há minutos atrás. Muito bem, então agora eu vou inserir um bloco de código. Esse bloco de código, em linhas gerais, ele vai ser exatamente igual a esse bloco de código aqui de cima. Então vamos reaproveitar todo esse trecho aqui que já foi digitado. Ctrl C, Ctrl V. Então, variável decisão milho, variável decisão aveia. Vamos colocar agora então variável de folga. Agora a gente tem 4 variáveis de folga. Eu vou colocar aqui um vetor então com 4 variáveis, né? Descrição, variável de folga. E agora vamos acertar todas as restrições, né? O que eu vou ter aqui? Mais folga 0 igual. Então observe que embora a gente tenha descrito o problema aqui com S1, S2, S3, S4, todo vetor, né, em Python ele começa na posição 0. Então eu vou ter que começar aqui com a folga 0. Aqui eu vou colocar mais folga 1 igual mais folga 2 igual mais folga 3 igual. Pronto. Está faltando apenas agora as restrições de não negatividade. Então eu coloco restrições, ponto append, vou colocar folga 0 maior ou igual a 0. E vou repetir isso mais 3 vezes, né? 1, 2, 3. E é só acertar os índices aqui, né? 1, 2, 3. Montando o problema é a mesma coisa, né? Eu vou colocar agora a FOB,
quem já tinha modelado aqui em cima, as minhas restrições. Agora eu tenho esse conjunto de restrições aqui e vou mandar resolver. Depois eu vou fazer a impressão. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Olha bem, lucro projetado para o agricultor 76, plantio 20, plantio de aveia 80. Obviamente, né, como era esperado, o resultado foi o mesmo, né, que a gente obteve quando a gente não utilizou a formulação padrão, tá certo? Vamos imprimir o valor das variáveis de folga. Então vou fazer aqui um for i in range 4. E aqui eu vou colocar print f valor da variável de folga. Aí aqui a gente pode colocar entre parênteses, né, entre chaves, e Aí aqui eu vou colocar entre chaves de novo, folga e fecha chaves. Faltou colocar aqui ponto value, né? Vamos ver? Opa, faltou fechar aqui um monte de coisa, né? Pronto. Agora parece que vai dar certo. Tá lá, né? Olha lá. O valor da variável de folga 0 é 0. O valor da variável de folga 1 é 20. O valor da variável de folga 2 é 40. O valor da variável de folga 3 é 0. Será que isso tem alguma interpretação? Será que isso pode ter algum significado físico na hora que você olha para a solução do problema? Vamos dar uma olhadinha. Nessa figura a gente consegue ver a solução gráfica, né, que nós abordamos na aula anterior. Aqui está o ponto de ótimo, né, sobre esse vértice aqui em vermelho, que corresponde, né, ao custo de 76.000 unidades monetárias, né, ao lucro, né, 76.000 unidades monetárias, com x1 igual a 20 ares e x2 igual a 80 ares. A variável folga 0, ela está associada, né, ao S1, que está atrelado a essa restrição aqui em vermelho, a essa inequação, que corresponde a x1 mais x2 menor ou igual a 100. Como a gente pode observar, esse ponto, né, ótimo, ele está sobre essa restrição. Então, por esse motivo, o valor da variável folga 0, né, o valor de S1, é igual a 0. Se você olhar agora para a variável de decisão folga 1, que está associada ao S2, o S2 está atrelado a essa inequação aqui, que corresponde à restrição de ohms-hora. E a gente percebe que o ponto ótimo, né, não está sobre essa inequação. Então, por isso que essa variável de folga ela é maior do que 0. Já a variável de decisão folga 2, ela está associada ao limite de x1, né? Que é essa restrição aqui, ó. x1 menor ou igual a 60. Essa variável folga 2 está associada então a S3. Novamente, o ponto ótimo, né, não está sobre a restrição em verde, né? Então, devido a esse motivo, o S3 também é maior do que 0. Já a variável folga 3, que na realidade é o S4, está associada a essa restrição aqui, que é o x2 menor ou igual a 80. O ponto ótimo está sobre essa restrição. Então, no caso do S4, ele é igual a 0. A partir dessas observações, o que a gente conclui, né? Quando a variável de folga ela é igual a 0, significa que ela corresponde a uma restrição ativa. Ou seja, aquela restrição ela está sobre o vértice com a solução ótima. É o caso dessa restrição aqui em azul, né? E é o caso dessa restrição aqui de área. Então, para essas duas, a variável de folga ela foi igual a 0. Quando a variável de folga é maior do que 0, a restrição correspondente a ela não está ativa. Ou seja, o vértice ótimo ele não está sobre
as restrições com as variáveis de folga maiores do que zero. Então esta é uma conclusão importante da análise que a gente acabou de realizar. A gente vai estudar os multiplicadores de Lagrange, ou as variáveis duais, um pouquinho mais para frente no curso. Mas a gente já consegue fazer uma associação entre restrição ativa e os multiplicadores de Lagrange também. Se vocês observarem, né, a variável dual associada à área e associado justamente à aveia, que é justamente onde as variáveis de folga eram iguais a zero, no caso das variáveis duais, elas é que são diferentes de zero. Vocês podem observar aqui. Por quê, né? Se a gente relaxar essas restrições, igual a gente fez na aula passada, como elas estão ativas, né, você vai mudar o valor da função objetivo. No caso das restrições não ativas, né, que corresponde ao limite de homem-hora e ao limite de mercado de milho, as variáveis duais são iguais a zero. Ao passo que as variáveis de folga são diferentes de zero, né? Então, como existe folga, por que a variável dual é zero? Né? Que se você relaxar essas duas restrições, você não vai afetar a solução do problema. Então, a interpretação em relação às variáveis de folga é a seguinte, né? Se elas forem iguais a zero, significa que a restrição é ativa. As variáveis duais, se elas forem diferentes de zero, significa que a restrição é ativa. Aqui nós estamos vendo a formulação padrão do problema do agricultor. A função objetivo, maximização, o conjunto de restrições. Então a gente tem a inserção das variáveis de folga, de forma a tornar todas as restrições do problema de igualdade. E a gente tem aqui o RHS, que é o lado direito, totalmente composto por valores maiores ou iguais a zero. E a gente destaca também que todas as variáveis são maiores de decisão, devem ser maiores ou iguais a zero. Vamos apresentar agora uma forma de descrever esse problema matricialmente. Vamos olhar inicialmente para a função objetivo. Eu poderia escrever da seguinte forma: maximizar z igual. Eu vou colocar aqui uma matriz, um vetor, linha, com dois elementos, 600 e 800. Esse é um vetor que tem uma linha e duas colunas. E vou multiplicar esse vetor por um vetor coluna que contém as variáveis de decisão, x1 e x2. Esse vetor ele tem, então, duas linhas e uma coluna. Da álgebra linear, a gente aprendeu o seguinte, né? Que essa multiplicação vai resultar um escalar, 1 por 1. Então, maximizar z igual, qual vai ser esse escalar, né? Vai ser 600 vezes x1, 600 vezes x1, 600 vezes x1, mais 800 vezes x2. Ou seja, essa é exatamente a minha função objetivo. Só que a gente conseguiu fazer, né? Eu consegui descrever a minha função objetivo pela multiplicação de dois vetores, né? Eu consegui isolar num vetor os coeficientes da minha função objetivo. Será que a gente consegue fazer isso também para o nosso conjunto de restrições? Então vamos imaginar uma matriz A que ela vai ser composta por 1, que é o coeficiente de x1 aqui na primeira restrição, 1, que é o coeficiente de x2 aqui na primeira restrição, 1, que é o coeficiente de S1 na primeira restrição. S2, S3 e S4 não aparecem na primeira restrição. Então, eu vou colocar aqui 0 na posição de S2, S3 e S4. E essa matriz ela vai multiplicar um vetor contendo as minhas variáveis de decisão, que agora são x1, x2, S1, S2, S3 e S4. E isso aqui tem que ser igual a quê? Nessa primeira linha, nesse primeiro vetor aqui, tem que ser igual a 100. Então, olha que interessante, né? Novamente, da álgebra linear. Quando você multiplica essa linha por essa coluna, você vai obter o quê? x1 vezes 1 mais x2 vezes 1 mais S1 vezes 1 igual a 100. Então, a gente conseguiu reproduzir, a gente está conseguindo reproduzir matricialmente o que a gente está observando no conjunto de restrições. Qual que vai ser a segunda linha da minha matriz, né? 3, que é o coeficiente de x1 na segunda restrição,
S2, que é o coeficiente de x2 na segunda restrição, S1 não aparece na segunda restrição. Então, o coeficiente vai ser 0. S2, o coeficiente é 1. S3 e S4 também não aparecem. Quando você multiplica agora essa linha por essa coluna, o que vai acontecer? Né? Você tem justamente 3x2 mais 2x2 mais 1s2 igual a 240. Como ficaria agora a terceira linha? Né? x1, coeficiente vai ser 1. Tem mais algum coeficiente igual a 1? O S3, né? Então, o x2 é 0, o S1 é 0, o S2 é 0, o S3 tem que ser igual a 1 e o S4 vai ser 0. E quando você multiplica agora essa linha por essa coluna, você vai ter simplesmente x1 mais S3, que é exatamente igual, né, ao que a gente tem na terceira restrição, e isso tem que ser igual a 60. Vamos agora para a última linha, né? x1 não aparece nessa última restrição, né? O x2 vai ter o coeficiente 1, S1, S2, S3 coeficientes zerados e o S4 com coeficiente 1. Novamente, né, multipliquei essa linha por essa coluna, a gente tem x2 mais S4, e isso tem que ser igual a 80. A gente conseguiu matricialmente representar o nosso conjunto de restrições. E a gente pode, né, é interessante que a gente sempre confira, né, para ver se dimensionalmente está tudo correto. Né? Quantas linhas e colunas a gente tem nessa matriz aqui? São 4 linhas e 6 colunas, porque são 6 variáveis de decisão. Quantas linhas e colunas a gente tem nessa matriz aqui? A gente tem 6 linhas e 1 coluna. Quantas linhas e colunas a gente tem nessa matriz aqui? A gente vai ter 4 linhas e 1 coluna. Da álgebra linear, a gente sabe que dessa multiplicação aqui vai resultar um vetor 4 por 1, né? Que é justamente a dimensão aqui do meu RHS. Obviamente, isso teria que ocorrer, né? Como é que são os nomes que a gente normalmente usa, né? A matriz que representa, né, os coeficientes do lado esquerdo do conjunto de restrições de igualdade, a gente chama de AEQ. Essa matriz aqui corresponde ao RHS, a gente normalmente chama de BEQ. E a gente percebe então que a gente conseguiu representar todo o nosso problema de otimização, todo o nosso modelo, 3 vetores ou matrizes, né? O vetor C, que corresponde aos coeficientes das variáveis de decisão na função objetivo, a matriz AEQ e o vetor B, EQ. Então, muitos solvers computacionais, eles precisam apenas de receber essas informações para conseguir processar o problema de programação linear e nos fornecer o vetor X, né? Que é o vetor com as variáveis de decisão, com os valores das variáveis de decisão. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso no Python juntamente com o Google Colab. Com isso, a gente consegue voltar aqui para os slides e generalizar a representação matricial. Então essa aqui é a representação matricial da formulação padrão. A gente consegue facilmente aqui ver o vetor com os coeficientes da função objetivo. Cada um desses valores que compõem o vetor é o coeficiente de uma variável de decisão na função objetivo. A gente consegue ver aqui a matriz AEQ, que é a matriz dos coeficientes das variáveis de decisão em cada uma das restrições de igualdade que compõem o problema. Aqui a gente tem o RHS, que também a gente denomina por BEQ, tá certo? Então, o vetor C, a matriz AEQ e o vetor BEQ compõem, então, os parâmetros, né, de um modelo de otimização. Agora que a gente tem N variáveis de decisão e M restrições de igualdade. É muito importante a gente sempre fazer esse check aqui de dimensionalidade, né? Então o vetor com os coeficientes sempre tem que ter, ele vai ser um vetor linha, né? Mas sempre ele tem que ter o mesmo número de elementos que o vetor com as variáveis de decisão, pois só assim, né, essa multiplicação aqui ela vai ser viável, né? E a gente tem que ter a matriz AEQ com a dimensão M por N, né? Onde M é o número de linhas dessa matriz AEQ, que é, na realidade, o número de restrições
de igualdade, tá certo? Então, quando você multiplica aqui, né, essa matriz AEQ por esse vetor de variáveis de decisão, a gente vai ter, né, como resultado um vetor m por 1, né, que vai ser a dimensão do meu vetor RHS. Então, sempre é muito importante a gente fazer esse check aqui dessas dimensões para ver se os parâmetros do nosso modelo de otimização estão corretos. Essa aqui é a forma matricial, só que a gente está representando na forma compacta, né? Aqui a gente tem o vetor com os coeficientes da função objetivo, a matriz AEQ e o vetor BEQ. Todos eles estão em bold aqui ou em negrito para mostrar, né, que se trata de matrizes ou vetores, tá certo? Aqui embaixo a gente tem a composição de cada um deles, né? O vetor C, coeficiente, o vetor X com as variáveis de decisão, BEQ com o right hand side, né? E a matriz AEQ com os coeficientes do lado esquerdo, né? Das restrições de igualdade do problema. Como que é a relação entre maximização e minimização, né? A gente acabou vendo isso através de exemplos, né? Existe uma relação muito simples entre a minimização e maximização, né? Que é a seguinte, né? Todo problema de maximização ele vai ser igual a menos o problema de minimização. Então aqui eu estou querendo maximizar o Z igual a um somatório, né, de CJ vezes XJ. Só que isso equivale a minimizar menos Z, né? E aí para isso eu vou ter todos os coeficientes da função objetivo com um sinal invertido, tá certo? E a recíproca é verdadeira, né? Se eu tenho um problema de minimização, eu quero minimizar Z, onde Z é igual a esse somatório aqui, equivale eu maximizar menos Z, né? Invertendo aqui todos os valores, né, dos coeficientes da função objetivo. Então, o problema de maximização e minimização estão diretamente, né, correlacionados. É, né? Muito simples você optar entre resolver um problema de maximização ou um problema de minimização. Essa situação a gente também já viu através de exemplos, né? Se eu tenho aqui uma restrição do tipo menor ou igual, a gente sabe que esse somatório aqui ele é menor do que essa constante. Então, o que a gente pode fazer para transformar isso numa igualdade, né? Esse somatório, que representa uma restrição do problema, né? J igual a 1 até n de A e J vezes XJ, a gente sabe que ele é menor do que o lado direito da equação. Então, o que a gente faz? A gente soma uma variável de folga. A gente deve ter, então, uma variável de folga adicionada para cada restrição do tipo menor ou igual. O que aconteceria, aí esse exemplo a gente não viu ainda, se a restrição fosse do tipo maior ou igual? O que a gente sabe, né? Que esse somatório é maior do que essa constante, né? Então, o que a gente tem que fazer? Somatório de J igual a 1 até n de A e J XJ, você sabe que ele é maior ou igual a BI. Então, o que a gente tem que fazer? Subtrair uma variável de folga. Sendo que essa variável de folga, né, para poder atender os requisitos aí da formulação padrão, essa variável de folga ela tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Então é muito simples, né? Para cada restrição de menor ou igual, você adiciona uma variável de folga e você tem que somar essa variável às restrições da formulação original, né? E para cada restrição de maior ou igual, você adiciona uma variável de folga também, só que você tem que subtrair essa variável de folga. Então isso está bem exemplificado aqui, né? Nesse slide, na parte direita do slide, tá certo? Sendo que essa variável de folga sempre vai manter, né, as prerrogativas da formulação padrão. Elas têm que ser maiores ou iguais a zero, tá certo? E como é que funciona o limite inferior, né, ou lower bound, né? Então, olha bem, se eu tenho uma variável de folga que eu sei que ela é maior ou igual a um lower bound, o que eu desejo, né? Que ela seja maior ou igual a zero. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu crio uma variável x' de j que ela vai ser exatamente igual a quê? A xj menos esse lower bound, que é o que está, né, descrito aqui, né? Então, que a gente vai, qual substituição que a gente vai fazer, né? Aonde aparecer xj no problema, a gente substitui por xj' mais
lower bound, né? Então, na realidade, o problema ele vai ser alterado, né, de forma que a variável xj ela vai sumir e vai aparecer apenas a xj' e ela vai ter essa restrição atendida, né? Ela vai ser positiva, né? Ela tem que ser maior ou igual a zero. Se acontecesse o contrário, né, se uma variável tivesse um limite superior, né, então se a gente sabe, né, que o xj ele é o tempo todo menor ou igual ao b, o que a gente pode imaginar, né? Se eu pegar essa constante UB e subtrair desse xj, como o xj é o tempo todo menor ou igual ao UB, né? Esse aqui é um upper bound. Se eu pegar esse UB e subtrair xj, o que vai acontecer? Eu vou obter uma variável xj' e essa variável, sim, ela vai atender a restrição de maior ou igual a zero. Então a gente vai fazer essa substituição aqui, né? xj igual ao UB menos xj'. Então, aonde aparecer no problema a variável xj, a gente substitui por essa expressão aqui. Então, ao invés de ter xj no problema, a gente vai ter xj' e ele sim vai atender a restrição de maior ou igual. Então, a gente sabe que aparecendo limite inferior, o que a gente chama de lower bound, ou limite superior, upper bound, a gente vai ter que fazer essas substituições, né, para a gente poder ter as variáveis todas de decisão do nosso problema atendendo ao preconizado, né, pela formulação padrão, que as variáveis de decisão elas devem ser maiores ou iguais a zero. Pode aparecer ainda um último caso, que é o caso da gente ter uma variável chamada livre, né? Então, o xj ele tem que estar entre menos infinito e mais infinito, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente substitui o xj por duas variáveis de decisão, xj' e xj duas linhas, sendo que essas duas variáveis de decisão, cada uma delas tem que ser maiores ou iguais a zero, né? Então, o que vai acontecer se o xj' for maior do que o xj duas linhas? Significa que essa variável aqui, xj, ela vai assumir um valor positivo. O que vai acontecer se for o contrário, né? Se o xj' for menor do que o xj duas linhas, aí essa variável vai assumir um valor negativo. Mas quando você olha para a formulação padrão, né, você vai ter essas duas variáveis que foram agora inseridas, né, todas as duas maiores ou iguais a zero. Só que a variável do problema original, que é o xj, ela pode assumir valores aí entre menos infinito e infinito. Então, feitas essas observações, é muito importante que a gente faça diversos exemplos, né? Então, a gente observe problemas, né, que tenham restrições de desigualdade, restrições tanto menor ou igual quanto maior ou igual, tenham variáveis, né, com lower bound, upper bound, e a gente transforme esses problemas na forma padrão e a gente vai conseguir fixar esses conceitos. Vamos fazer um exemplo. Digamos que eu queira pegar esse problema que está com a sua formulação original e eu queira passar para a forma padrão. Vamos observar os principais detalhes, né? A função objetivo ela é uma função linear de maximização, então já se enquadra na formulação padrão. É só a gente reescrevê-la aqui, né? Maximizar z igual a menos 2x1 mais x2 mais x3 menos 3x4 mais x5. Ok. Sujeito A. Vamos olhar agora os aspectos restritivos. Essa restrição aqui é de maior ou igual. Então, a gente vai ter que inserir uma variável de folga subtraindo. Essa restrição é de menor ou igual. A gente vai ter que também inserir uma variável de folga, só que somando. O mesmo vai acontecer com essa aqui, com um detalhe que apareceu aqui no lado direito, no RHS, menos 7. Então, a gente vai ter que multiplicar essa restrição por menos 1. Então, ela vai ficar naturalmente menor ou igual. A gente vai somar a variável de folga. Essa restrição aqui é uma restrição de igualdade. Então, ela não precisa de receber variável de folga. Aqui, a gente tem uma variável de decisão que deve ser menor ou igual a zero. Essa variável ela deve ser substituída. Então, ela deve ser substituída por x3', que vai ser igual a menos x3. Então, aonde aparecer x3, tanto na função objetivo quanto nos aspectos restritivos, a gente vai ter que substituir por menos x3'. x4 é uma variável livre. Então, a gente vai ter que desmembrar x4 em x4' e x4 duas linhas.
E a variável x4 vai ser dada por x4' menos x4 duas linhas. Então, onde aparecer x4 no problema de otimização, a gente vai ter que substituir por x4' menos x4 duas linhas. Então, vamos lá. Na primeira restrição, x1 mais 2x2 menos... Opa, apareceu o x3'. O x3, né? Então, vamos substituir por menos x3'. Então, como aqui a gente tem um sinal menos, ele vai virar mais agora, né? x3'. Opa, apareceu o x4, né? Então, o x4 vai ser substituído por x4' menos x4 duas linhas mais 3x5. E a gente tem que inserir a variável de folga. Como é uma restrição de maior ou igual, a gente tem que colocar menos S1 igual a 5. Resolvida a primeira restrição. Na segunda restrição, a gente tem 4x1, apareceu o x3, né? Só substituir por x3', menos x3', né? Menos 2x4. Então, a gente vai ter que substituir o x4 por x4' menos x4 duas linhas. Aí vai ficar menos 2x4' mais 2x4 duas linhas menos x5. Como é uma restrição de menor ou igual, a gente soma uma variável de folga, mais S2 igual a 0. Vamos para a terceira restrição. Vamos começar multiplicando essa restrição por menos 1, né? Então, todos os coeficientes vão ser alterados, né? E o sinal, o sinal de igualdade, né, vai passar para menor ou igual. Então, você vai ter, o que a gente deveria colocar aqui, né? Mais 2x3. Já que eu multipliquei por menos 1 essa restrição, né? Só que o x3 ele foi substituído por menos x3'. Então, é só a gente colocar aqui menos 2x3'. Era para colocar o quê? Menos x4. x4 vai ser substituído por x4'. Então, fica menos x4' mais x4 duas linhas. Menos 2x5. A restrição virou de menor ou igual, então a gente tem que somar a variável de folga. Isso aqui vai ser igual a 7. A última restrição, né? Já é uma restrição de igualdade, então não vai aparecer a variável de folga. Então a gente vai ter 3x1 mais x2, apareceu menos x4. Aí vai ficar menos x4' mais x4 duas linhas mais x5 igual a 8. Pronto, né? E todas as variáveis de decisão, quais são elas agora, né? x1, x2, x3', x4', x4 duas linhas, x5, S1, S2 e S3, todas elas maiores ou iguais a zero. Então, o problema está formulado na forma padrão, né? A gente consegue ver a função objetivo, que nesse caso aqui vai ser maximização. A gente consegue ver todas as restrições de igualdade. A gente percebe que o RHS, né, sempre é composto, né, por números maiores ou iguais a zero. E as variáveis de decisão são todas elas maiores ou iguais a zero. Quando esse problema for resolvido, a gente vai ter que voltar, né, para o valor original das variáveis, né? Então, para o caso de x3, a gente vai... Como é que a gente vai obter o x3, né? O x3 vai ser igual a menos x3'. Então, ao resolver esse problema aqui, a gente vai encontrar o valor de quê? x3'. E o x4, também, ao resolver esse problema, né, a gente vai encontrar o valor de x4' e o x4 duas linhas. Aí, com eles, a gente calcula o valor da variável original, que é x4. A gente precisa fazer mais exemplos como esse para poder fixar esses conceitos, né? E sempre levando para um solver de otimização, resolvendo e verificando, resolve do jeito original, resolve do jeito da formulação padrão, para você verificar se você realmente está fazendo a transformação corretamente. No Python, em conjunto com a Toolbox CVX-OPT, ao invés de a gente utilizar a classe Modeling, igual a gente fez nos exemplos anteriores, existe uma classe denominada Solvers. E dentro dessa classe Solvers, tem um comando denominado LP, de Linear Problem. Se a gente utilizar esse comando LP,
ao invés de a gente formular o problema através da modelagem das variáveis de decisão, igual a gente fez, a gente pode fornecer as matrizes que compõem o problema de otimização. E com uma funcionalidade a mais, né? Porque ele resolve um problema desse tipo aqui, né? Minimizar C vezes X. Então aqui é o vetor de coeficientes, aqui é o vetor de variáveis de decisão. Só que ele separa as inequações das equações. Então a gente não precisa utilizar necessariamente a forma padrão para usar o LP. Então ele resolve isso aqui, ó, sujeito a AX menor ou igual a B e A é que X igual a B é que. Ou seja, a gente pode fornecer essa matriz A aqui e esse vetor B que constituem as restrições de menor ou igual. E alternativamente a gente pode também colocar o A é que e o B é que corresponde às restrições de igualdade. Na hora que a gente for chamar os solvers, a gente vai ter que fazer assim, ó, solvers.lp, aí aqui eu vou colocar C, A, B. Se eu colocar somente esses três parâmetros, ele vai entender que existem apenas inequações do tipo menor ou igual. Se eu colocar solvers.lp C, A, B, A é que e B é que, ele vai entender que a gente tem inequações e equações. Alternativamente, se eu tivesse só equações, eu poderia fazer assim, solvers.lp C. Aqui eu vou entrar com uma lista vazia, aí eu coloco A é que e B é que. Aí vão existir apenas equações. Então a gente vai lá para encerrar a aula, a gente vai lá para o Google Colab fazer isso. Uma outra informação importante, né? Como que a gente entra com essa matriz A aqui, né? Então a gente vai entrar sempre por coluna, né? Então essa matriz A, ela vai ser assim, né? Então primeiro a gente entra com os coeficientes de x1, né? Então a gente tem aqui 1, depois a gente tem o 3, aí depois entra o 1, na última restrição não aparece x1, aí ele vem com 0. Aí depois a gente entra com os coeficientes de x2, então vai ser 1, 2, na terceira restrição não tem x2, na última restrição o x2 aparece com 1. Então o A ele vai ser fornecido dessa forma. E uma outra informação importante é que essa matriz aqui, ela não vai ser estabelecida nem no NumPy, e ela também não vai ser estabelecida como lista, né? Existe uma classe própria do CVX OPT que chama Matrix, e nessa classe que a gente vai fornecer essa matriz. Então vamos lá no Google Colab implementar esse exemplo. Aqui a gente pode visualizar como é que fica o nosso programa no Python utilizando o Google Colab, né? Da toolbox, né, CVX OPT, a gente vai importar agora duas funções, a Matrix e a Solvers. A Matrix vai ser utilizada para a definição do A, do B e do C. O A vai ser a matriz das minhas restrições, né? Quem que é esse primeiro vetor aqui, né? 1, 3, 1, 0. São os coeficientes de x1, né? A primeira coluna da matriz A. E quem que é o 1, 2, 0, 1? Os coeficientes de x2, que é a segunda coluna da matriz A. x2, 2x2, x2 não aparece na terceira restrição e aparece igual a 1 na quarta restrição, né? Todas as restrições do tipo menor ou igual. Então, esses dois vetores, né, eles informam os coeficientes da matriz A. Na matriz B, a gente tem o right hand side. Então, está aqui o 100, 240, 60 e 80. Observe que sempre a gente utilizou o ponto, né, para forçar que essas matrizes sejam sempre definidas, né, com valores do tipo float, né? E por fim a gente define a matriz C, né, que contém os coeficientes da função objetivo. E como o problema é sempre de minimização, a gente teve que usar aqui o sinal menos. Para resolver, a gente vai usar os solvers, né? Basta colocar solvers.lp CAB. Todas as informações serão armazenadas nessa variável aqui sol, que na realidade é um dicionário de dados.
Quando a gente acessa a posição X desse dicionário de dados, a gente vai ter acesso aos valores, né, das variáveis de decisão. Então vamos rodar aqui, a gente vai perceber que vai ser impresso, né, o valor das variáveis de decisão. 2 vezes 10, né, 20 e 80, como era de se esperar, né? Esse dicionário ele contém também outras posições, a gente consegue acessar as variáveis duais, consegue acessar como que a solução se deu, se encontrou o ponto ótimo, se não encontrou, mas depois a gente explora isso em aulas futuras. Então a gente percebeu, né, que apenas pela especificação dos parâmetros C, A e B, considerando que é um problema de minimização e as restrições todas do tipo menores ou iguais, ele conseguiu encontrar a solução igual a gente fez lá nos casos anteriores. Como que fica agora se a gente quiser resolver o mesmo problema, mas na forma padrão? Aí a gente não vai ter mais inequações, a gente vai ter apenas equações. Só que o meu problema agora ele passa a conter 6 variáveis de decisão, né? Então a gente pode observar aqui que o nosso vetor C de coeficientes, né, ele vai ter 6 colunas, né? O menos 600, menos 800, as outras vão ser 0, porque as variáveis de folga não aparecem na função objetivo, né? Como é que vai ficar agora a minha matriz AEQ, né, de igualdade? Ela vai ficar assim, né? A coluna de x1, ela recebe o valor, né, 1, 3, 1 e 0, porque x1 não aparece na última restrição. Na coluna de x2, a gente vai ter os valores, né? 1, 2, 0 e 1, porque o x2 aparece lá na última restrição. Na coluna de S1, a gente vai ter os valores 1, 0, 0 e 0. Na coluna de S2, vamos chegar um pouquinho para cá, a gente vai ter os valores 0, 1, 0 e 0. Na coluna de S3, a gente vai ter 0, 0, 1 e 0. E na coluna de S4, a gente vai ter 0, 0, 0 e 1. Aqui a gente tem, então, a matriz AEQ, que compõe, né, os coeficientes do lado esquerdo das equações de igualdade. No lado direito, o BEQ não muda nada, né? Continua sendo igual a 100, 240, 60 e 80. O que a gente precisa informar agora para o meu solver são esses coeficientes aqui, né? O C, o AEQ e o BEQ. O problema é que, diferente do MATLAB, o CVXOPT não admite receber esses vetores aqui vazios, né? Ele não admite receber esses vetores aqui sem nenhuma informação. Aí, o que a gente faz? A gente usa esses dois comandos aqui, né? A gente insere, na realidade, uma matriz identidade, né, com os coeficientes negativos, né, nestas inequações. Então a gente vai ter isso aqui, né? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Essa aqui vai ser a minha matriz G. E o vetor H, ele vai conter apenas 6 zeros. Então, na realidade, que tipo de restrição que vai ser implementada aqui, né? Vai ser G, x menor ou igual a 0. Que, na realidade, isso aqui vai ser assim, né? x1 maior ou igual a 0, porque todos os coeficientes dessa matriz estão negativos, né? Até x6 maior ou igual a 0. Então, fazendo esse pequeno macete, né, a gente não vai estar informando a matriz G nem H como sendo vazias, né, e aí você vai estar permitindo que os solvers, né, .lp, consiga realizar a sua tarefa. Então, a gente vai apenas inserir, né, os parâmetros, né, o C, que é o vetor com os coeficientes, a matriz G, que é a matriz identidade, né, com todos os uns negativos, a matriz H, que é o lado direito, né, das inequações, todos os valores zero, o AEQ e o BEQ, que contém as minhas equações, e ele vai resolver o problema, armazenar os resultados aqui no Sol, e a gente vai imprimir, né, o valor das variáveis de decisão. Vamos ver? Beleza, né? Então, a gente tinha colocado esse print G, que ele apenas imprimiu na matriz G, né? A gente consegue ver aqui todos a diagonal principal, né? contendo os uns, né? negativos, mas aqui a gente consegue ver o valor das soluções, né? Então, 2 vezes 10, 20, 8 vezes 10, 80, aqui são as variáveis de folga, né? A primeira variável de folga
é igual a zero praticamente, né? A última também, que corresponde às duas restrições ativas, igual a gente discutiu antes. E aqui a gente tem a variável de folga da segunda restrição e da terceira restrição, uma igual a 20, outra a 40, também igual a gente obteve anteriormente. Então, essa forma ela também é muito utilizada, né? A gente usar a representação matricial para poder modelar, né, os problemas de otimização linear. Chegamos então ao fim desse segmento de vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Meu e-mail está aqui embaixo. Sempre é um prazer responder dúvidas e ouvir sugestões para melhoria dessa disciplina e do conteúdo, né, da forma como o conteúdo está sendo apresentado. Minha sugestão é que você faça bastante exercícios, pegando problemas, né, na sua formulação original e transcrevendo esse problema para a formulação padrão e também na formulação matricial, sempre com o apoio de uma linguagem de programação, né, como o Python e o ambiente, né, Google Colab. Então, boa sorte e até a próxima!